Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Penal. Nós estávamos agora falando dos chamados crimes contra a família, estão lembrados? Muito bem. Nós já vimos nas outras duas aulas os crimes contra o casamento. E agora nós vamos entrar no capítulo 2 deste título do Código Penal, que são os crimes contra o estado de filiação. Nós vamos ver alguns crimes aqui bastante pitorescos, tá? E vocês vão lembrar de alguns casos, porque às vezes acontece. A gente vê muito, às vezes, em novela essas coisas, mas na prática existe, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro crime é o artigo 241 do Código Penal. Por favor, pega o seu Código Penal, acompanha junto comigo, tá? Porque não é complicado, mas tem alguns detalhes interessantes. Isso aqui é o crime de registro de nascimento inexistentes. Olha só, o 241 fala assim: promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Olha os termos. A pena, preceito secundário, a pena é reclusão de 2 a 6 anos de reclusão. Olha, é uma pena pesada, hein? 2 a 6 anos de reclusão. Muito bem. Vamos lá. O bem jurídico que é tutelado aqui, objetividade jurídica, é o estado de filiação, né? Filiação, inscrição de filhos, né? Estado de filiação. Olha o bem jurídico aqui. Também acaba recaindo uma proteção sobre a chamada fé pública, de que são aí dotados todos os documentos inscritos lá no registro civil, no registro público, tá? Com essa prática delituosa, ele torna público um ato inexistente, você concorda? Porque não existiu esse nascimento. Você faz o registro, mas ele não existe. Muito bem. Você passa a colocar formalmente a existência de alguém, de um ser humano, que não existe. Isso pode ter muitos resultados. Muito bem. Objetividade jurídica, então, o estado de filiação. Sujeitos do crime. Qualquer pessoa pode praticar esse delito, pessoal. Então é um crime comum, qualquer um. Agora vê bem, como diz o próprio Regis Prado, ele diz que é bem possível que o agente seja pessoa estranha à família daqueles indicados como pais da criança inexistente ou ainda o oficial do registro civil, entendeu? O médico que forneça um atestado de nascimento inexistente e as testemunhas do suposto nascimento podem figurar como partícipes desse crime. Por outro lado, são coautores do delito o pai e a mãe fictícios, que promovem aí a falsa inscrição no registro civil. Beleza? Então você vê que você tem alguns agentes específicos que podem aí participar, mas a princípio qualquer um pode fazer. Pai, a mãe, uma testemunha, alguém que vai lá para fazer a inscrição, o médico, o funcionário do cartório. Sujeito passivo aqui, crimes contra a família, sujeito passivo é o Estado. É o Estado. Claro que também pode aparecer como vítima aquele que eventualmente, pelo falso registro, vier a ser prejudicado. Porque, como assim vai ser prejudicado? Você pode usar isso, por exemplo, para pleitear aí uma pensão alimentícia. Você pode usar isso para pleitear patrimônio no inventário de alguém que morreu, entendeu? Ó, como você já percebeu, para que alguém pode usar isso? Existe um caso interessante, se não me engano, aconteceu em Goiás. Olha só, a moça disse que estava grávida do sujeito, disse que deu à luz a uma criança, houve um processo de paternidade. Ele foi registrado como pai, os detalhes eu não tenho, tá? Mas foi. E ele passou a pagar a pensão alimentícia, mas ele nunca conseguia ver a criança. A mãe colocou lá fotos de aniversário da criança e tudo, mas ver mesmo, estar com a criança, nunca ninguém conseguia. Aí foram descobrir que era tudo mentira, tudo foi invenção. Percebe? E o cara pagando pensão alimentícia. Muito bem, vamos tratar do núcleo do tipo. O núcleo do tipo, que é o verbo, vamos colocar assim, é promover, isto é, gerar, provocar, requerer, né? Junto ao registro público, né, o registro civil, a inscrição de um nascimento que não existe, inexistente. Isto é o assentamento, como a gente conhece o termo
técnico, o assentamento de pessoa que não foi concebida, que não nasceu. Abrangendo aí também, pessoal, a inscrição de nascimento de um natimorto. Porque muitas vezes ela estava grávida, ela teve gestação, mas a criança nasceu morta. E mesmo assim alguém vai lá e registra, entendeu? Tá? Trata-se aqui, pessoal, de uma forma especial de praticar uma falsidade ideológica, que é crime lá do 299. Mas é um meio especial, mais específico, que, no entanto, fica absorvida pelo crime fim, que era fazer esse registro inexistente, tá ok? O elemento subjetivo aqui é o dolo. Consiste na vontade consciente, livre, espontânea, né, de promover esse registro civil de uma inscrição de nascimento inexistente. Não se exige aí nenhum dolo específico, nem nada, tudo bem? Com relação à consumação, esta se dá com a inscrição do nascimento inexistente lá no registro. Independentemente, pessoal, de qualquer efeito que isso possa causar. A pessoa pode não usar isso para nada, tudo bem? Para nada. Mas só de ter feito a inscrição, o crime já consumou. A tentativa é possível. Por exemplo, o agente emite uma falsa declaração de nascimento, mas que não é registrado por algumas circunstâncias alheias à sua vontade. Entendeu? Complicado, difícil, né? Mas, muito bem. A ação penal aqui é pública incondicionada, a ver pela pena, né? A pena é pesada, né? 2 a 6 anos de reclusão. Tudo bem? Agora, um detalhe, a prescrição da pretensão punitiva, esse é o tempo que o Estado tem para punir a pessoa, conforme o artigo 111 lá do Código Penal, ele tem início na data em que o fato se torna conhecido. Porque muitas vezes você faz essa inscrição, esse assentamento de nascimento falso, não existe, isso não existe. E você só vai descobrir isso muitos anos depois. Teoricamente, prescreveu. Não, é quando o fato se torna conhecido. Tá legal? Crime básico aí, tá bom? Como eu falei, pode-se usar isso para um monte de coisa, porque tendo uma certidão de nascimento, pessoal, você pode tirar RG, CPF, abrir conta em banco. Tá entendendo? Outro crime, 242. É o chamado parto suposto, ou supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido. Beleza? Tá aí no 242 do Código Penal. Leu comigo? Beleza, muito bem. O que está escrito lá? Ele diz assim nesse tipo penal: dar parto alheio como próprio. Primeira conduta. Registrar como seu o filho de outra pessoa. E ainda, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil. Aqui já é um pouco mais, né? Pena, também, reclusão de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos é o mesmo do crime anterior. Parágrafo único diz assim, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, a pena cai para detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Vamos falar já disso. Primeira coisa com relação. Aqui, novamente, o objeto jurídico, ou a objetividade jurídica, ou o bem juridicamente tutelado, como vocês queiram falar, é o estado de filiação. Estado de filiação. Quanto à fé pública que envolve aí o registro dessa filiação. A pena que é prevista não permite nenhum dos benefícios da Lei 9.099, tal como o anterior. Começa já com 2 anos. Mas se a conduta se encaixar no parágrafo único, por motivo de nobreza, são cabíveis a transação penal e a suspensão condicional do processo, porque a pena fica bem menor, né? Tudo bem? Tá certo? Muito bem, vamos lá, Quem pode ser sujeito deste crime? Pelo menos sujeito ativo e passivo. Na primeira figura típica, no caput, o crime só pode ser praticado pela mulher que comunica um parto alheio como sendo o seu. Então, vê bem, alguém deu à luz. Uma mulher dá à luz. E aí eu, outra mulher,
digo que eu sou a mãe da criança, como se eu tivesse dado a luz àquela criança, entendeu? Então, aqui nessa primeira hipótese, somente mulher. A mulher que comunica que o parto é dela. Só ela poderia aí ser sujeito ativo deste crime. Nos demais, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao Estado Civil, aí qualquer pessoa pode praticar, pois dispensa aí qualquer qualidade ou condição especial para a gente. Veja, pode parecer tolo isso, né? Registrar como seu o filho de outrem. Rapaz, isso acontece. Tô apaixonado pela criatura, tô apaixonado por ela, sempre amei aquela mulher. E ela tá grávida de outro homem. E esse outro homem não vai assumir. Abandonou, fugiu, foi embora. É casado, tem noiva, não gosta dela. Mas ela tá grávida do cara. E às vezes é uma situação muito difícil, porque como é que vai ficar? Como é que vai criar um filho sozinho? Às vezes os pais dela, o que vão fazer? Aí eu que sou apaixonado por ela, falo pra ela, ó, não tema, não se preocupe, eu estou aqui, case comigo e eu direi que esse filho é meu, assumirei esse filho como meu. Rapaz, é crime. Você não pode. Mas por que não, João? Pô, mas que bagaça. Não, preste atenção. É direito da criança saber quem é o verdadeiro pai. Você não pode tirar isso da criança, percebeu? Ocultar um recém-nascido é um negócio meio doido, pode parecer, mas pensa. Hoje talvez nem tanto, não que não aconteça, mas no passado, lembre-se, onde já se viu no passado, 30, 40, 50 anos atrás, o Código é de 1940. Imagina uma moça solteira que está grávida. E como ela ficou grávida? Ah, ficou grávida do anão do circo que passou aí 2 meses atrás. E aí, como é que faz? Hã? Como é que faz? Ela pode querer esconder isso aí, ocultar esse nascimento, né? Entendeu? Não era incomum que famílias com condições mandassem a filha para a fazenda. A filha ficava lá 10 meses na fazenda, percebeu? E voltava depois sozinha, né? O filho ficou na fazenda, entendeu? E aí você encobre o nascimento. Substituir uma criança por outra, entendeu? Bom, de qualquer forma, pessoal, aqui qualquer um nestes casos pode ser sujeito ativo, tá bom? O sujeito passivo, como sempre, para variar, neste tipo de crime é o Estado. É o Estado, tá? Que tem interesse em regular essas situações de nascimento, é óbvio. Atingido aí o Estado por essa conduta que abala a formação regular, correta da família. E acaba aí atingindo o registro público, que é inerente aí ao estado civil do indivíduo, percebe? Claro que também pode figurar de forma imediata ou secundária, como vítima do crime, né? A pessoa que eventualmente venha a ser prejudicada por essa ação. Por exemplo, herdeiros do agente, tá? Bacana. Núcleos do tipo, pessoal, aqui 4 são os comportamentos típicos. A gente fala núcleo do tipo, mas basicamente o verbo, mas não é só o verbo, né? A conduta toda, né? Por ter mais de uma conduta, a gente chama isso de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado. Primeiro é dar parto alheio como próprio. Aqui a mulher, que é crime próprio, lembra? Só uma mulher que vai poder realizar. Sem gerar falso registro, que se ocorrer, se ela fizer um falso registro, configura uma outra conduta, a conduta seguinte, né? Ela atribui a si a maternidade de uma criança que não nasceu dela, que não é do seu ventre, tá? A simulação aí, por si só, de estar grávida, né? Seja da parturição de quem faz o parto, de ter dado à luz, não constitui crime. Pode ser um fato de caráter todo particular, né? Nada tem a ver com a justiça pública, entendeu? Dela simular que está grávida, tudo bem? Por isso não afeta, não prejudica nenhum interesse de terceiro, né? Nem nada disso. Claro, a pessoa pode falar que está para casar ou coisa parecida, mas não chega a ser um crime, tudo bem? Podemos estar aí talvez na seara civil. Outra conduta, o de registrar como seu o filho de alguém. É uma conduta semelhante à do dispositivo do artigo 241, percebeu? Distingue-se pelo fato de que aqui
o nascimento efetivamente ocorre. No 241 não existe bebê, não existe criança. O cara vai lá, registra, mas não existe criança. Aqui existe a criança, entendeu? Ela existe. Você vai e registra como se fosse seu. Entendeu? Essa prática é conhecida como adoção à brasileira. É assim que a doutrina chama. Muito utilizada aí pelos agentes para burlar, enganar o procedimento legal de adoção, que é burocrático, né? Então, muitas vezes a pessoa faz isso. Vem alguém e fala, tem uma criança, nasceu agora, não vou cuidar, não tem como cuidar, a senhora quer para a senhora, entrega, a pessoa vai lá e registra como fosse dela. Quem é que vai saber que ela estava grávida? Que ela ficou grávida e tudo mais? Não. Você aparece com a criança e acabou. Entendeu? Paciência. Outra conduta. O de ocultar, que seria sonegar, esconder, encobrir. Ocultar recém-nascido, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Ó, aqui nesse caso, o sujeito ativo, ele sonega, ele esconde, ele oculta a existência de um recém-nascido. Recém-nascido ali, nos primeiros dias após o parto. Buscando, qual que é a finalidade do objetivo? Suprimir ou alterar um direito no Estado Civil. Isso acontece muito no caso de herdeiros, de heranças, né? Entendeu? Vamos imaginar que um sujeito muito rico, ele já tem filhos grandes, adultos, e de repente ele se envolve com uma moça e a moça engravida e tem uma criança. E os filhos adultos, ou a esposa oficial, né, some com essa criança. Entendeu? A ideia é essa, né? Muito bem, pessoal. Última conduta. Haverá o delito quando o agente substitui o recém-nascido, suprimindo ou alterando um direito inerente aí ao Estado Civil. Nessa hipótese, ocorre uma troca do neonato, né, neonato que pode nascer, apresentando-se aí uma outra criança em seu lugar, suprimindo os direitos ligados ao estado de filiação, já que agora ele passará para os cuidados de uma outra família, que não é a sua. Aqui a gente dispensa a efetiva inscrição da criança no registro civil, não precisa. Aliás, né, é até possível que a substituição seja feita antes ou depois da inscrição no registro civil. Porque como que vai acontecer isso? Vamos imaginar que uma mulher de cútis branca, clara, cujo marido também branco, claro, olhos azuis os dois. Vamos imaginar que ela se enamore por um homem de cútis escura, um negro. Então, muito bem. E ela engravida. Claro, é possível que mesmo com o próprio marido, branco, os dois, viesse a nascer uma criança mais morena. É possível, às vezes alguém, né, da família genealógica. Sim, é possível, mas vamos imaginar que neste caso nasceu a criança completamente negra, né? Quer dizer, isso vai trazer problemas naquela família. Você concorda comigo? Mas não precisa ser negra. Vamos imaginar que ela se namorou, se apaixonou por um japonês. E a criança nasce japonesa. Ora, difícil, né? Como é que você vai explicar uma situação como essa? Percebeu? Então, neste caso, a mãe poderia querer substituir, trocar. Tá? Um exemplo, tudo bem, pessoal? Só um exemplo, tá ok? Então pode acontecer alguma coisa assim. Vamos lá, continuando. O elemento subjetivo. Ó, na modalidade de dar parto alheio como próprio e de registrar como seu o filho de outra pessoa, é dolo. Dolo, consubstanciado na vontade consciente de praticar essa ação, tá? E tem muito por aí, viu, pessoal? Isso aí acontece muito. No entanto, com relação à conduta de ocultação e substituição de recém-nascido, aí se exige, além do dolo, uma voluntariedade específica, especial, um elemento subjetivo especial do injusto, do crime, que consiste aí na finalidade de suprimir ou alterar direito inerente ao Estado Civil. Você tem essa intenção específica, percebeu? Então, tem que ter para essa conduta da ocultação e substituição, tem que haver intenção também de suprimir ou de alterar direito inerente ao Estado Civil. Tá bom? Tá. Consumação e tentativa. Bom,
Aí vai variar, né? Nós temos que aí tomar um certo cuidado. Depende da modalidade de execução. São 4 as formas de conduta, né? Então, na primeira figura, a gente verifica que quando é criada a situação que é duradoura, né? Que realmente implica alteração do status familiar, né? Da criança. Na segunda, com a efetivo registro do filho alheio como se fosse próprio. A terceira e quarta conduta, acabamos de citar, com a supressão ou alteração desse direito inerente à filiação. Assim, se da ocultação ou da supressão não resulta privação de direito ao neonato, haverá apenas a tentativa, tá ok? Tentativa é admissível em qualquer dessas figuras, tá legal? Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, vamos falar daquela figura privilegiada, pessoal. Vamos lá, parágrafo único do 242. Tudo bem? Aqui nós temos várias coisas. Nós temos a figura privilegiada, sim, porque a pena é diminuída, perdão judicial e até prescrição. Olha só. O parágrafo único lá do 242, ele prevê uma minorante, né? Uma causa de diminuição da pena, na verdade, um privilégio, porque diminui no mínimo e no máximo. Por isso que a gente fala, tem a qualificadora, não tem? E tem a minorante. Muito bem, é um privilégio. Então, seria aí o crime privilegiado. Para aquelas hipóteses em que o crime é cometido por motivo de reconhecida nobreza, podendo aqui o juiz, inclusive, deixar de aplicar a pena, que é o que a gente chama de perdão judicial. Aqui, pessoal, isso é um direito subjetivo do agente. Se estiver presente os requisitos, não é que o juiz pode, o juiz deve, tem que perdoar. Tá? Agora, o que é esse motivo nobre? Motivo nobre é aquele digno, altruísta, elevado, generoso, né? Como, por exemplo, o do agente que, diante da miséria a que está submetida aquela criança, gerada, muitas vezes, nascida de pais sem a mínima condição de subsistência, acaba registrando a criança como sua, com a finalidade de garantir para ela um desenvolvimento adequado, com condições mínimas aí de vida. Olha que coisa altruísta. É aquele sujeito que tem a dignidade, é digno de erguer o martelo do Thor. Não é para qualquer um, hein? Não é para qualquer um, tá? Muito bem. Claro que isso aí é muito relativo, mas há que se considerar isso. Quer dizer, o motivo dos crimes não foi um motivo mesquinho, é algo nobre, né? Algo de se... de você... vamos dizer assim, até elogiar a intenção do agente, não é? Não foi algo egoísta, percebe? Isso é... Então tem que se considerar, tudo bem? A ação penal aqui, tal como no anterior, é a ação penal pública incondicionada, tudo bem? Incondicionada. Na modalidade de registrar como seu o filho da outra pessoa, cuidado que a prescrição somente começa a correr da data em que o fato se torna conhecido, se torna público, de acordo lá com o artigo 111, 4º do Código Penal. Tudo bem? Tá ok? Crimezinho grandinho esse, né? Um crime bem interessante, tá bom? Muito bem. Vamos tratar agora, pessoal, do último crime deste capítulo, tá? É a chamada sonegação de estado de filiação. Artigo 243 do Código Penal. Ele diz assim: deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra filiação, né? Com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Aqui a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Interessante que aqui tem multa. Vamos lá. Ainda estamos aí tutelando a organização da família e especificamente o estado de filiação, tá? Essa pena de reclusão de 1 a 5 anos, então, acaba possibilitando a atuação da Lei 9.099 com relação à suspensão condicional do processo, tá bom? Sujeitos do crime aqui. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, pessoal. Sendo que, quando você imaginar na situação do filho próprio,
caso em que somente o pai e a mãe é que podem praticar. Então toma cuidado com esse ponto, tá? Se for na hipótese de ser filho próprio, só o pai ou a mãe que podem fazer. Muito bem. Fora esse caso, qualquer um. No polo passivo, de novo, sujeito passivo aqui é o Estado, tá? E aí você tem também o menor, ainda que não tenha sido registrado, ele também. Ele é sujeito passivo aqui, secundariamente, né? Porque ele é prejudicado aí pela sonegação desse estado de filiação. Possivelmente não vai ter como saber quem são os pais, muitas vezes direito aí ao patrimônio dos pais e tudo mais. Núcleo do tipo, ou com relação aí às condutas, né? Aqui consiste em deixar em asilo, quer dizer, esse deixar é abandonar, entendeu? Num asilo de expostos. O que é o asilo de expostos? É um termo antigo, que era um abrigo aí para crianças abandonadas, casa de crianças, orfanatos, né? Ou outra instituição de assistência, seja instituição pública ou particular. Então, orfanatos, casa de crianças, coisas. Filho próprio ou alheio. Quando for o filho próprio, aquilo que eu falei, somente o pai ou a mãe é que podem ser sujeitos ativos desse crime, se for filho próprio. Sujeito, filho alheio, é você que muitas vezes vai prestar esse favor para algum pai, mãe que não quer, ou você mesmo está fazendo isso, ocultando a filiação ou atribuindo a outra pessoa. A intenção aqui é para prejudicar o Estado civil. Pessoal, o simples abandono nesses lugares não incide na sanção penal. Quando, conjuntamente com a criança, forem deixadas declarações escritas, documentos, informações suficientes que indiquem qual é a sua verdadeira filiação. Tudo bem? Muitas vezes até colocados na roupa do bebê, enfiados junto com a roupa da criança, tá? Tendo as informações, você sabe quem é o pai, quem é a mãe, tá bom? Às vezes o pai e a mãe deixou a criança, jogou a criança, você pega a criança, leva, ela deixa, mas coloca o endereço, o nome do pai, da mãe, tudo bonitinho. Então, teoricamente, né? O crime, ele pode ser por ação ou por omissão. Comissivo ou omissivo, tá certo? Essa conduta proibida, ela se refere a uma ação, deixar, abandonar. Ao mesmo tempo, vincula a infração a um dever de agir. Você concorda? Que é aquela especial relação entre o agente e a vítima. Significa que, embora a estrutura se encontre aí baseada na proibição, acaba identificando, se você for ver, o não impedimento de um resultado por omissão. Se o sujeito ativo está subordinado a um dever especial de assistência, pai, a mãe, ele é garantidor do bem juiz tutelado, entendeu? Aqui então nós temos o chamado delito omissivo impróprio ou delito comissivo por omissão. Porque o agente, na situação concreta, não evita o acontecimento, o resultado, percebeu? Típico da ação. Quer dizer, quando ele deixa que alguém abandone ou quando ele, né, aceita essa situação. Tudo bem? Muito bem. Então pode ser por omissão também, né? O abandono em outro local, que não um local de orfanato, asilo para crianças, essas coisas, né? Do tipo penal, ele não se ajusta ao 243, se não for aqueles locais. Pode configurar o crime de abandono de incapaz ou exposição ao abandono de recém-nascido, que é o crime do 133 e 134, lembra? Então, se você deixar no orfanato, no asilo para criança ou coisa parecida, é este crime. A intenção tua é que ninguém saiba quem são os pais. Você quer suprimir dele, talvez, a possibilidade de uma herança ou algo assim, o nome. Agora, se você abandonar na lata do lixo, se você abandonar no meio da rua, aí é abandono de incapaz, né? É outro crime. Percebe? Muito bem. Elemento subjetivo do tipo. Aqui é dolo. Dolo. Tá certo? Quando você, por conta própria, abandona aí esta criança, a vítima, né? Num asilo ou numa instituição de assistência. A intenção, veja bem, é de ocultar a filiação ou dar a ele uma outra filiação, atribuir a ele uma outra filiação. Você pode, de repente, deixar algum documento dizendo que o pai, a mãe é outra pessoa. Inventa um nome qualquer. Você está ocultando, concorda comigo?
atribuindo a ele outra que não os verdadeiros. Esse tipo penal, ele se caracteriza pelo elemento subjetivo especial específico aqui de prejudicar o direito inerente ao Estado civil, não é? Porque o agente aqui, neste caso, estaria sonegando o estado de filiação. Ele pode buscar aí omitir um menor vítima de herança, não é? Ou mesmo privá-lo dos alimentos, da pensão alimentícia que lhe seria devida. Vocês estão entendendo? É uma forma. Muitas vezes a esposa sabe que o marido, a mãe do marido teve um filho, ele vai lá, pega a criança e some com essa criança. Não dá nem tempo de registrar. Entrega no asilo dizendo que, para não saberem de quem é o pai, quem é a mãe, se você não tem a criança. Percebe? A consumação, pessoal, se dá com o efetivo abandono do menor, né? E, obviamente, a ocultação da sua filiação ou uma atribuição falsa de filiação, tá? A tentativa é admissível completamente, porque você pode fracionar essa conduta no iter criminis. Lembra do iter criminis? Que nós temos lá a cogitação, preparação, execução e o resultado, ou consumação. A execução, você pode aí dividir dentro do iter criminis. São várias condutas, né? Então é possível a tentativa. A pessoa abandona e é pega, né? Bom. Ação penal pública incondicionada. Tá certo? Muito bem. Esses crimes são crimes bastante pesados, né, pessoal, a meu ver. Porque são contra pessoas muito indefesas, né? São bebês. Mas têm a idade, recém-nascidos. Então são crimes muito duros da gente comentar. Crimes que muitas vezes até parece que não existem, mas eles acontecem na prática. Parece coisa de filme, coisa de novela, né? Mas se você procurar, você vai encontrar alguns exemplos. É bem possível que a Fernanda saiba de algum caso aí entre as amigas, né? O pessoal lá do bairro, né? Realmente são crimes que costumam acontecer, a gente ouve falar, até na família às vezes. Ocorriam muito mais no passado, eu concordo, né? Mas hoje ainda ocorrem bastante, tá certo? Pessoal, eu passei de forma mais rápida aqui por esses crimes. Eles são crimes que a gente não vê constantemente, mas acontecem, tá certo? Procurei adiantar mais rapidamente, porque são crimes que nós não temos tanta coisa para falar, mas eu peço a vocês encarecidamente que leiam, tá? Se possível, o livro. Eu já passei para vocês livros de direito penal que tratam desses assuntos. Se você puder ler para fixar essa matéria, tá ok? Vou tentar enviar algum material a mais para vocês, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei aqui à disposição no nosso grupo de WhatsApp para tirar aí qualquer questionamento, sanar qualquer dificuldade que vocês tenham com o tema, tá ok? Forte abraço a todos e nos vemos então na próxima aula, tá ok? Abração, até lá!